Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Um texto conhecido, um texto que provavelmente você já leu. Um texto que fala sobre coisas simples, simples como a nossa fé deveria ser. João capítulo 13, do começo do capítulo. Lá diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto ceavam, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, e por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de ter-lhe lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Na nossa vida, às vezes a gente vive a ilusão da escolha, a ilusão de, diante de diversas situações, estar optando entre coisas que podem ser agradáveis a Deus e coisas que podem não ser. Nós vivemos essa ilusão da escolha e muitas vezes não nos aprofundamos no conhecimento da vontade de Deus, ao tentarmos ver no exemplo de Jesus não apenas uma lição moral, mas um caminho que precisa ser percorrido. A questão da lavagem dos pés dos discípulos não se trata apenas de uma filosofia moral. Não se trata apenas de algo teórico que você deveria tomar como exemplo de humildade. O exemplo de Jesus é um exemplo prático. Ele faz questão de, sendo Deus, ser aquele que se faz o menor dos servos, aquele que lava os pés dos outros. Mas, infelizmente, na construção da nossa religiosidade, às vezes, nós não contemplamos essas opções que deveriam ser óbvias. Porque parece que a religiosidade nos dá opções muito restritas no que se refere a como a gente se relaciona com Deus e como se relaciona um com o outro. A vida, na verdade, manipula a nossa noção de liberdade e de opções, de tomadas de decisão o tempo todo. Isso é normal. E não é um sistema conspiratório, do tipo aqueles caras que acham que os Illuminatis estão aí para dominar o mundo. Sabe, é muito pior do que isso, é sutil, é discreto. Os interesses desse mundo manipulam as nossas percepções de liberdade, as nossas opções de alternativas. E para falar a verdade, nós fazemos isso também uns com os outros. Nós usamos das palavras, nós usamos das emoções, dos afetos, para muitas vezes manipularmos uns aos outros. Eu, por exemplo, quero contar para vocês uma história de como eu manipulei o meu filho durante diversas ocasiões. Quando meu filho era menor, havia uma crise lá em casa dele tomar banho. Isso provavelmente é genético, né? E aí
Imagina você tentar correr atrás de uma criança de 3 anos e colocar ele dentro do chuveiro. É uma crise mesmo. Então, por fim, eu assumi essa responsabilidade. Falei, não, pode deixar que eu faço ele tomar banho. Eu chegava para o Pedro e fazia as seguintes proposições. Pedro, o que você quer? Dormir ou tomar banho? E aí ele dizia, tomar banho. Óbvio. E aí ele ia bovinamente direto para o banheiro. A gente usa esse tipo de técnica para condicionamento de cachorro também, sabia? Vou explicar mais para você. Eu falava, você quer dormir ou comer? Gente, nenhuma criança quer dormir, nunca. Então bastava eu restringir o universo de opções a uma opção terrível e uma opção mais ou menos. E obviamente ele escolhia a opção mais ou menos. Eu manipulei o meu filho em diversas ocasiões. E ele entrava no meu jogo. Até que um dia ele sofre uma transformação de entendimento. Eu não sei se é o Espírito Santo ou a idade. E ele vira para mim e fala assim, nenhum dos dois. Desde então, para enfiar ele no banho, a gente tem que sair correndo atrás dele às vezes. Faz parte da vida, né? Às vezes a gente ri disso, dizendo, nossa, como uma criança é inocente, né? A ponto de aceitar as opções que lhe foram impostas. Você também faz isso. A gente faz isso o tempo todo. A vida coloca diante de nós opções e muitas das vezes a gente escolhe as opções que nos foram apresentadas e não percebemos que existem outras possibilidades além daquilo que nos foi oferecido. A religião é uma opção também que é extremamente restrita. Ela apresenta para você elementos que fazem com que a sua consciência se torne aliviada na sua relação com Deus. Porque você quase ama, quase pratica boas obras, quase vive em santidade, você está sempre no quase. Você não faz aquilo que Cristo fez, mas você se torna uma pessoa aparentemente melhor do que a pessoa que você era anteriormente. A religião nos oferece esse tipo de opção porque há um interesse comum que existe no nosso meio. E aí eu não estou falando apenas nós, no meio da humanidade. A ideia de que nós devemos nos tornar pessoas melhores para que a gente receba elogios pela nossa conduta. E de que caso a gente não se torne uma pessoa que busca o elogio, automaticamente iremos receber críticas e isso fará de nós pessoas que devem entender que estão sendo reprovadas pela vida. O adestramento de cachorro é desse jeito que funciona. Você pega o cachorro, o gato, pode ser o bicho que você quiser. Uns dá mais trabalho, outros menos. Gente é os que menos dá trabalho. E você não adianta falar com o cachorro. Você pega o cachorro e coloca ele para viver ali. Aí toda vez que ele faz xixi onde não deve, você fica bravo com ele. Agora, para ele associar que ele não deve fazer xixi ali, você precisa repetir isso constantemente. Até que por fim ele entende que ali ele não vai fazer xixi. Só que para ele parar de fazer xixi ali, eu preciso dar-lhe uma opção. E a opção é que no começo do adestramento eu tenho que pegar esse cão e levar ele para passear 10 vezes por dia. Levar ele em todas as árvores, em todos os lugares que eu quero que ele faça xixi. E chegando lá diante desse mundo de opções, que na verdade fui eu que escolhi para ele uma hora vai fazer xixi ali. A hora que ele fizer eu faço festa. Eu faço, beija o cachorro, abraça, e ele fica feliz. A gente é igual. O sistema educacional nos formou dizendo para a gente que deveríamos estudar, que deveríamos buscar uma qualificação, que deveríamos buscar uma profissão e que tudo isso faria com que as pessoas, ao olhar para a nossa vida, aprovassem a nossa maneira de viver. Tanto é que a gente já se apresenta diante uns dos outros, não a partir daquilo que nós somos, mas a partir daquilo que nós fazemos. Quando você conhece uma pessoa nova, a primeira pergunta que você faz é qual é o nome dela, e a segunda pergunta qual é? É o que você faz. Olha, que diferença faz o que eu faço naquilo que eu sou? Não deveria fazer diferença nenhuma. De repente aparece alguém e diz assim, eu sou Gari. E a gente olha para ele e fala, ah, coitado. Ah, peraí, coitado por quê? E o outro fala, eu sou engenheiro. Oh, ele é engenheiro. E às vezes o Gari está ganhando mais do que o engenheiro, né? Às vezes não, com certeza.
Então, por que a gente criou um senso de valores, uma hierarquia de valores, baseado nessas percepções extremamente subjetivas? Porque a vida vai nos limitando, dentro dos seus interesses, a nos condicionar a determinadas opções e que você não fuja delas. Há um interesse do mundo, e aí eu não estou falando do mundo pejorativamente, eu estou falando do mundo da humanidade, de que a gente trabalhe pelo progresso, de que a gente trabalhe para construir indústrias, prédios, condomínios, fabrique carros, produza celulares e assim vai indo. E a gente acredita naquilo que essa indústria diz para nós subjetivamente e acaba se submetendo a opções que na verdade não são as melhores opções da nossa vida. Você troca de celular todo ano por dois motivos. Primeiro, que o seu celular foi feito para ser descartável. E segundo, pelo motivo de que você acha que precisa ter algo novo, mesmo às vezes dando para usar um ano a mais. Você troca de carro, ou pelo menos deseja, todo ano, porque você gostaria de não ver o seu carro depreciado. Mas da onde vem essa consciência? Da onde vem essa ideia de que estas são apenas as únicas opções? Então fomos educados a ver a vida dessa maneira. Fomos educados a perceber tudo dessa maneira. Nós baseamos o ser naquilo que as pessoas têm. Nós baseamos o ser naquilo que as pessoas fazem. Só que Deus não nos vê assim. Aquilo que você faz não determina aquilo que você é. Aquilo que você faz é puramente uma circunstância. Porque você pode ser qualquer coisa nessa vida. E nós já começamos a doutrinar as crianças dentro dessa restrição de possibilidades. Você vira para uma criança pequena e diz assim: o que você vai ser quando crescer? E ele, coitado, cai na sua pergunta e diz assim: eu vou ser bombeiro. Ora, por que uma criança tem que escolher o que ela vai ser quando ela crescer? Porque ela não pode ser tudo. Porque ele não pode falar: eu vou ser fotógrafo, DJ, designer, jogador de futebol, astronauta, bombeiro, né? Vou ser policial, vou estourar caixa eletrônico também, que eu vou ser bandido de vez em quando. E aí ele vai pensando em toda a variedade de opções que a vida propõe para ele. Porque ele pode, você pode. Você pode hoje, mesmo tendo feito uma faculdade, mesmo tendo uma profissão, ou tendo uma certa estabilidade, de repente falar: vou mudar. E abandonar tudo aquilo que foi a sua vida até aqui e começar uma nova profissão. E começar uma nova maneira de viver. Esta opção existe, mas ela está velada. Não nos foi dada essa opção. De modo que a gente passa a viver como se as únicas opções que existem para a nossa vida são as óbvias. A pergunta é: você quer trabalhar mais ou trabalhar menos? Você quer ser empregado da empresa X ou da empresa Y? E agora há uma nova moda, né? Você quer ser empregado ou um empreendedor? Espera aí, velho, são só essas opções que eu tenho? Eu não quero ser nenhum dos dois. Será que o mundo é só isso? Será que o mundo sempre foi feito de empregados e empreendedores? Na nossa vida religiosa, você percebe que nós também baseamos toda a nossa lógica em cima daquilo que as pessoas dizem ser, e não naquilo que elas verdadeiramente são. Deus olha para nós e vê o coração. Deus conhece você na intimidade dos seus pecados, e dos seus desejos e das suas lutas, e ainda assim Deus te ama. Eu não entendo isso, mas eu fico muito feliz com isso. Deus nos aceita como somos, e Deus nos ama antes que a gente seja capaz de amá-lo. Deus se move na nossa direção antes da gente ser capaz de responder a qualquer coisa. Isso é fato, isso a Escritura aponta para nós. Agora, se somos aceitos por Deus sem restrição, pecado para Deus não é problema, porque na cruz Jesus pagou por todos eles. Então, se a nossa conduta já não é mais determinante da nossa salvação, porque a salvação está em Deus e é um dom que apenas Ele pode dar a quem Ele quiser, por que nós nos vestimos de religiosos, de boas pessoas, de crentes, para vivermos no mundo dizendo para as pessoas que aquilo que nós fazemos determina aquilo que nós somos?
Porque a gente vive nas quase boas obras, tendo uma vida quase espiritual, onde na verdade a aparência tem mais peso do que a essência da vida. Nós fazemos isso o tempo todo. Você às vezes tem orgulho de contar como você é ex um monte de coisa, desde que essas coisas sejam politicamente corretas. Você vai dizer, eu era uma pessoa sem perspectiva de futuro, agora Jesus mudou a minha vida. Pô, que testemunho lixo, né, cara? Ou aquele que eu sempre conto, que eu falo que é o cara que inflaciona o testemunho, né? Eu era traficante. E era nada, só fumava um baseado 2 vezes por semana. Mas na hora de dar o testemunho ele inflaciona porque fica mais bonito, né? E a igreja aplaude, aleluia, né? A gente conta as coisas muito mais preocupados com aquilo que o outro vai achar daquilo que eu estou contando, do que propriamente com o interesse de me despir diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus eu vou te dizer uma coisa, você não precisa ficar preocupado em se despir. Deus já te vê nu. Deus já te vê nu. Quando o Adão peca no Éden, a figura do que acontece ali é muito interessante. Você vê o homem e a mulher cobrindo a sua nudez. Quando Deus aparece, eles não correm para procurar uma folha, eles já estão escondendo a sua nudez. O que me dá a entender que provavelmente eles não estavam se escondendo apenas de Deus, mas eles estavam se escondendo um do outro. Até porque Deus veio através de folha. Aquela folha em nada não fazia diferença nenhuma. Aquela folha não tinha poder nenhum de encobrir a vergonha de Adão. Da mesma maneira, nós vivemos assim nos nossos dias. A gente está nu diante de Deus e ainda assim fazemos questão de nos vestirmos uns para os outros, para que as pessoas vejam em nós apenas aquilo que nós queremos que elas vejam. Essa imagem que construímos, ela é inimiga da cruz de Cristo. E ela é inimiga da obra que Deus quer fazer na sua vida. A única maneira de Cristo se tornar Senhor na sua vida é se esta imagem que você criou, de um bom evangélico, de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa que está buscando apenas fazer o bem, que essa pessoa que é um falsário, que é uma mentira, também se converter ao Evangelho de Cristo. Acaba então que você precisa viver uma conversão dupla, né? A sua pessoa na intimidade, que você verdadeiramente é, essa pessoa que por mais que tenha sido alcançada pelo poder do Espírito Santo, ainda assim sente desejos, sente cobiça, sente a vontade de voltar a ser o velho homem como você era. Essa pessoa tem que ser alcançada pelo Evangelho de Cristo, para que você mais não tenha vergonha de mostrar ao mundo quem você verdadeiramente é. O pecado do eu, que representa com fidelidade aquilo que você é na sua intimidade, é se esconder, é fingir para o mundo que você não peca, é fingir para o mundo que você é melhor do que os outros. Agora o pecado dessa sua outra face, que é aquela que você apresenta para o mundo, é o pecado da hipocrisia, porque nos apresentamos como pessoas que não erram, enquanto nós erramos sim. O nosso outro eu nos denuncia. Ele o tempo todo mostra ao mundo que nós não somos tão bons assim. A crise dos relacionamentos acontece porque num primeiro momento nos relacionamos com a pessoa que nos foi apresentada. Você vai me conhecer dentro dos limites que eu lhe ofereço, para que você conheça. Então você vai escolher se quer ser amigo do Ariovaldo, ou do Enoque, ou de qualquer outra pessoa, mas dentro daquilo que a gente lhe ofereceu como alternativa. Aí você vai dizer assim, não, o Ariovaldo é legal, o Enoque eu acho que ele é menos legal, você é amigo do Ariovaldo. E isso vai bem, até que você conheça verdadeiramente quem eu sou. Quando você conhecer verdadeiramente quem eu sou, a gente começa a arranhar a relação. Imagina então casar com alguém que treta que é. A gente namora na superficialidade. A gente diz que se rasga, que conta os nossos sonhos, mas só andando junto é que a gente começa a ficar pelado diante uns dos outros. Sabe, fazer cocô com a porta aberta, depois de casado,
é muito mais fácil do que você mostrar para outra pessoa quem você verdadeiramente é. Então os nossos pudores são pudores superficiais, mas não são pudores reais. Nós fazemos com que as pessoas vejam apenas aquilo que a gente quer que elas vejam, mas um dia o seu verdadeiro eu vem à tona, principalmente quando a gente está muito perto. E quando a gente está muito perto, o seu eu vem à tona e de repente eu tenho que decidir se eu realmente quero conviver com o seu eu ou não. Cristo reagiu com relação à sua vida de uma maneira diferente. Ele nunca olhou para você a partir da perspectiva que você apresentou a Ele. Deus não olha para você a partir daquilo que você diz aos homens que é. Deus vê você como você é. Então Cristo resolveu morrer pelo você que você verdadeiramente é. Pelo indivíduo que você verdadeiramente é. Com pecados, com paixões, com desejos, que diz que ama a Deus, mas odeia as pessoas que Deus ama. Nós somos a contradição encarnada, e ainda assim Deus nos amou. A pergunta é, até quando a gente vai continuar vivendo sustentando duas imagens? Até quando a gente vai achar que isso é normal? Que essa maneira de viver é a única maneira que existe? Fazemos isso porque fomos ensinados assim. Disseram para você que você deveria procurar o elogio. Você deveria ter uma boa prática, porque uma boa prática faria com que as pessoas aprovassem aquilo que você faz. E que se você na sua vida religiosa não tivesse uma boa prática, Deus iria ficar triste com você, quanto mais a gente. A gente viraria para você e falaria, e aí, como é que está a sua vida sexual? Ah, eu comi não sei quem. Pô, velho, como assim? E aí a gente faz aquela cara, igual faz pro cachorro. E aí você fica mal também. E aí eu vou te condicionando a viver uma vida de santidade. Percebe como as opções são restritas? Agora, o que a palavra de Deus está trazendo para nós? Uma nova percepção. A percepção de que nem toda crítica é ruim e de que nem todo elogio é bom. Quando a gente toma a coragem de se despir desse homem exterior que criamos para fantasiar uns aos outros e nos tornamos para o mundo a pessoa que nós verdadeiramente somos, obviamente nós vamos causar um monte de problemas. Porque todas as relações terão que ser reavaliadas. A gente o tempo todo vai ter que fazer as contas se ainda queremos ser amigos das pessoas como elas verdadeiramente são. Agora, se a gente verdadeiramente é filho de Deus e você chamava alguém de irmão, quando essa pessoa se despir e mostrar a você quem ela verdadeiramente é, se você também é filho de Deus, obviamente que você vai aceitá-lo da mesma maneira que Deus te aceita. Porque Deus, sabendo quem você é, não colocou condições para que você pudesse assentar à mesa. Então a crítica na vida dessa pessoa deixa de ter um caráter condenatório e traz a ela uma perspectiva agora de crescimento. A pessoa assume quem verdadeiramente é, quais são as suas dificuldades, as suas lutas pessoais, e quando isso acontece, os irmãos podem te ajudar com a crítica, podem dizer assim, ei, o que está acontecendo? Por que você está sofrendo com isso daí? Ah, o meu pecado é. Ei, calma, o seu pecado não é problema. Jesus já resolveu a questão dos pecados na cruz. Então eu vou te ajudar com a sua luta. Eu quero te ajudar com a sua luta e a gente vai tocando bola para frente. Era para ser simples. Da mesma maneira que nem todo elogio é bom. Você constrói uma máscara, cria uma aparência de piedade e as pessoas dizem assim, ó, como você é uma pessoa boa. Enquanto que na verdade você sabe que não é. Então por que aceita esse elogio? Porque vive da maneira que vive. Porque você busca o elogio, porque você foge da crítica. Bom, se pecado não é problema para nós, então por que temos problema com o pecado na vida do outro? Por que temos problema quando o outro se despe e quando o outro se expõe como ele verdadeiramente é? A vida comunitária para nós não é uma opção. Ao contrário de todas as coisas que eu citei aqui, não há na vida com Cristo a opção de não viver em comunidade.
como muitos na nossa geração têm afirmado. Gente que diz, eu como templo do Espírito Santo adoro a Deus lá em casa. Põe o CD da Ana Paula Valadão lá, em loop, e eu acho que até Deus sai fora de tédio, velho. Porque isso jamais na sua vida vai ser verdadeira adoração. Porque adoração não é a música que a gente canta, não é pela competência do Diante do Trono ou do Hillsong que Deus vai se agradar daquilo que a gente faz, mas pela consciência do porquê fazemos. E essa consciência é algo que foi feito para ser usufruído junto. Você não é templo do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, e há um abismo entre uma coisa e outra. A Bíblia fala isso, vós sois templo do Espírito Santo, casa espiritual, edificação de Deus. O Espírito Santo não habita em você, habita em nós. Quando há consciência do nós, mesmo que você saia e vá para sua casa sozinho, ainda assim o Espírito Santo está em você, porque a consciência de quem somos no Pai permanece. Agora, na individualidade, nós não temos comunhão com Deus, porque Deus é comunidade. Deus sozinho já é 3, e você sozinho não é nada. A única possibilidade de você sair da máscara de religiosidade que você criou é se você, à semelhança daquilo que o Pai é, começar então a se tornar um com as pessoas que Deus colocou pela sua jornada, assumindo a sua verdadeira natureza, os seus pecados, as suas dificuldades, para que Deus seja glorificado nas relações que a gente vai aprender a cultivar. A aceitação e o amor irrestrito, independente de qual é o seu pecado, porque pecado não é problema para Jesus. A vida comunitária não é para nós uma tentativa ou uma opção para agradar a Deus. A vida comunitária é o nosso destino e maldição. É o destino porque é para onde nós caminhamos. Toda vez a minha carne diz assim, ei, vá para casa descansar. Eu cheguei de viagem agora, irmãos. Eu vim do aeroporto e desci aqui. E eu estava louco para estar aqui, porque faz 1 mês e meio que eu não piso aqui, né? Não, semana passada eu pisei aqui, mas fazia 1 mês e meio que eu não pisava aqui. Eu estava louco para estar aqui, você entende isso? Mas o que é estar louco para estar aqui? É aprender a desejar ardentemente estar junto com vocês, principalmente o sair depois do culto para comer, que para mim é a melhor parte do culto. Mas a minha carne dizia assim, vai descansar, você viajou ontem, pregou 2 vezes, uma hoje agora de manhã, teve que acordar cedo, porque a escola bíblica dominical sabe como é que é, né? Depois teve que ficar conversando com tanto de gente, depois pegou um voo de volta para Uberlândia, chegou faltando 15 minutos para começar o culto. Pô, Ari, você também é filho de Deus, né? Isso é a carne falando. E aí eu penso, Jesus, que também era filho de Deus, não poupou a si mesmo? Por que eu devo me poupar? Então estamos aí, lutando contra a gente mesmo, lutando para viver de maneira coerente, e entendendo que o outro é o nosso destino e maldição. É maldição porque nem sempre é legal. Quanto mais você orar para Deus tirar as ínguas da sua vida, mais Deus vai trazer outras. A propósito, o pequeno grupo lá em casa, viu, é quinta-feira. Se você quer perder a sua vida, você está convidado, meu irmão. Nós começamos um grupo novo lá agora. Tá? Me procura no final do culto, eu te passo o endereço, lá no Jardim Patrícia. É ruim, velho. Dói, custa caro e só cresce. Só cresce. Porque lá a gente aprende a ser gente de verdade e a não mais ficar apenas nessa superficialidade das relações. Esse é o propósito daquilo que foi falado aqui, como participe de um pequeno grupo. Não é para você cumprir uma tabela religiosa não, velho. Deus está se lixando para isso. Deus está se lixando se você vai no culto do domingo ou não. O culto não é para Deus. O culto, por incrível que pareça, é para você. O culto que nós prestamos a Deus é para que seja gerada em nós a consciência de quem somos e de quem Deus é. Agora, Deus não precisa da sua adoração, ou do seu culto, ou do seu sacrifício de parar de ver Faustão,
ou assistir o Campeonato Brasileiro, hoje não teve rodada, para estar aqui junto com a gente. Deus não precisa disso. Mas o irmão que está sentado do seu lado precisa. E a gente está aqui para ser o suporte e a resposta de Deus para a pessoa que está junto da gente. Então você vem no culto quando você está descansado. Se eu vier quando eu estou descansado, eu nunca venho. Se eu vier quando eu estou afim, eu nunca venho. Se eu vier quando eu estou alegre, eu nunca venho. Agora, se eu entendo que a vida comunitária é o meu destino, é para aí que Deus me leva, mesmo que eu tente fugir, para o outro, para o nós, aí eu paro então de tentar aceitar as outras opções que me foram propostas, que na verdade não são opções, são lixos de opção. Você até o presente momento, talvez não sabia do que Jesus estava falando nesse texto aqui. E o próprio Jesus disse, aquilo que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. O que nós acreditamos, irmãos, é que vivemos uma época em que não dá mais para viver na ignorância com relação àquilo que é a vontade de Cristo para nós. E a vontade de Cristo para nós é que a gente saia da superficialidade das relações, que a gente mate este eu exterior que criamos para que a gente seja aceito e para que recebamos elogios, e para que a gente possa expor uns aos outros quem nós realmente somos, e que mortifiquemos a nossa carne e a nossa vida através do serviço, que é a única maneira de demonstrar verdadeiro temor de Deus, e não apenas uma teoria onde você diz, eu amo a Deus. Você ama a Deus mesmo? Então sirva a Deus no único altar onde Deus aceita a adoração, culto, sacrifício, oferta e o que mais você quiser colocar. A vida dos irmãos. Se você ama a Deus, então você tem que amar as pessoas que Deus ama. Porque senão a sua vida é uma vida cercada de incoerências. A religião dá a você essas opções tolas. A opção do tipo assim, você quer ser uma má pessoa ou uma boa pessoa? Estão te distraindo com opções que não são importantes. E você se esquece de fazer aquilo que você deveria estar fazendo, que é pegar a toalha, se ajoelhar com a bacia diante de gente que não merece e lavar os pés dessas pessoas. Jesus, nesse texto, ficou claro que ele sabia muito bem que Judas havia de o trair. E mesmo sabendo disso, ele lava os pés de Judas Iscariotes. Ele sabe que Judas não tem jeito, ele sabe muito bem quem aquele homem é. E ainda assim ele não tira este homem da mesa nem na hora da ceia. A ceia que estabelece aquilo que nós vamos fazer hoje aqui. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, que sacralizamos e criamos um monte de burocracias aí. Jesus não tirou Judas do processo. Jesus se ajoelha e lava os pés daquele que ele chama de filho da perdição. Você é melhor do que Jesus, então por que você não segue o exemplo daquele que você diz que é teu mestre? Somos condenados uns aos outros, somos destinados uns aos outros. Então a gente precisa começar a se mover na direção uns dos outros, para que a gente possa exercitar um serviço que glorifica a Deus. Infelizmente tem muita gente no reino de Deus que é extremamente generoso com as coisas dos outros, já viram isso? Ah, a igreja não faz. Ah, os ricos não ofertam. Ah, o pastor não deixa. Ah, o ministério não sei o quê. Deixa eu te dar uma fita aqui. Jesus não mandou a gente ser generoso com as coisas dos outros. Ele só mandou a gente ser generoso com as nossas próprias coisas. Então se a igreja não vai, vai você. Se o ministério não faz, faça você. Se a religião não deixa, vai lá e deixe você. Mas se isso não está te custando, mais do que está custando para esses que você critica, desculpa, meu irmão. Você está apenas cultivando uma aparência de piedade, mas que na verdade não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós. Muito mais importante do que ir lá e tentar resolver o negócio com a força do seu braço, é a gente se mover na direção uns dos outros. E quando a gente faz isso, ganhamos a consciência de quem somos. Deus é exaltado no nosso meio pela consciência que teremos de quem Ele é, e aí então a gente vive da mesma maneira que Jesus viveu.
Ah, eu não sinto Deus. Ah, eu não vejo Deus. Quer ver Deus, irmãos? Vamos andar junto com a gente. Eu garanto para você que eu faço você ver Deus. Pode não ser às vezes do jeito que você está esperando. Às vezes você está esperando a voz do Cid Moreira que vem do céu e fala com você. Mas eu faço você ver Deus, e perceber Deus, e sentir Deus, e ter um encontro com Deus verdadeiramente, de uma maneira subjetiva, que pode gerar na sua vida uma transformação objetiva. E isso é uma jornada de serviço. Se você está vivendo à margem daquilo que uma verdadeira espiritualidade deveria representar, se você não entendia o que Jesus estava falando, agora você está sendo chamado a entender. E que a gente possa, como igreja, converter o nosso coração uns aos outros. Porque nós não estamos aqui fazendo política. Nós não estamos aqui para afagar o ego uns dos outros. Para dizer, ei, somos legais, né? Nós somos os evangélicos mais legais da cidade, né? Mas pelo contrário, a gente entende que Deus nos chamou para, vivendo juntos, a gente se rasgar e mostrar uns aos outros e a toda a humanidade quem nós verdadeiramente somos. Eu sou o Ariovaldo, o lixo, a escória da sociedade, o pior dos pecadores. Paulo falou que ele era o principal dos pecadores porque ele não me conhecia. E aí as pessoas vão poder conhecer o Ariovaldo como ele verdadeiramente é, e vão dizer assim, se Deus é misericordioso e faz uma obra na vida desse cara, pode fazer na minha também. Agora, quer ver Deus e quer mostrar Deus? Faça aquilo que Jesus fez. Deixa um pouquinho das suas certezas de lado e vamos pegar a toalha. Nós fomos destinados à toalha e à bacia, irmão. E menos do que servir as pessoas com a nossa vida integralmente, não é reino de Deus. Ah, mas eu queria uma opção mais legal. Beleza, vai para outro lugar, você está no lugar errado. Quer ser o mestre em boas obras? Vá para o espiritismo. Os caras são bons, velho. Eu fico vendo crente falando mal do Chico Xavier, me ofende, cara. Porque não tem como criticar o trabalho social deles. Eles são muito melhores do que a gente. Não, eu não quero uma jornada para fora, eu quero uma jornada para dentro. Beleza, vira budista. Porque eles vão numa jornada para dentro de autoconhecimento que provavelmente você ainda nunca viu. Eles dedicam a vida para viver uma jornada de autoconhecimento. Agora, quer ser cristão? Não tem nada a ver com viver uma jornada para fora, embora isso também faz parte, e nem com viver uma jornada para dentro, embora isso também seja inevitável. Ser cristão é, entendendo o que você tem que fazer para fora e para dentro, todos os dias morrer para si mesmo, para que você não se esqueça da sua vocação. E a sua vocação é a toalha e a bacia. Menos do que isso, é você achar que você é melhor do que Jesus. E se Deus não poupou Jesus de ter que fazer isso, inclusive para gente que não merecia, por que você acha que Deus vai te poupar? Então, em nome de Jesus, irmãos, quer ver Deus? Vamos andar com a gente. Essa palavra é para te animar a sair da superficialidade das relações, uns com os outros, com a igreja, com a vida e principalmente com Deus. Vamos servir junto, vamos pirar junto, vamos sonhar em todas as coisas que podemos fazer para a glória de Deus, servindo os miseráveis dessa terra. Servindo primeiro as pessoas que estão aí do seu lado, porque às vezes o miserável não é nem o pobre, às vezes é aquele cara que está vivendo a solidão no meio da multidão. E esse pode ser um bom começo, mas depois a gente vai mais além. Deus vai nos levar a todos aqueles que sofrem, e nos movendo na direção dessas pessoas, Deus será glorificado. Então, que em nome de Jesus, que nessa noite Deus mate em nós essa imagem que criamos para sermos aceitos e para recebermos elogios. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão porque mentimos uns para os outros e às vezes até para o Senhor mesmo, a respeito de quem nós somos. Dizemos que somos pessoas boas, que somos pessoas que te amam,
Mas a verdade é que nós nem sempre expressamos isso com a nossa vida. Nós, às vezes, não amamos nada. A gente diz que ama o pecador e odeia o pecado. Mas a verdade é que a gente ama o pecado e odeia o pecador que o Senhor ama. Cura-nos de nós mesmos, Pai. Converte-nos, Pai, uns aos outros, para que a gente aprenda a viver segundo o ministério que recebemos do Senhor. O ministério da bacia. O ministério que faz de nós servos. Servos de gente boa e de gente ruim. Servos de gente que merece e de gente que não merece. Provoca em nós uma transformação de entendimento e nos leva a viver de uma maneira diferente daqui para frente. Traga em todo o tempo, Senhor Deus, a consciência de que o outro, a vida em comunitária, a vida em grupo, a vida no pequeno grupo, a vida daquilo que a gente faz depois dos cultos, tudo isso não é opcional, Pai. Mas isso são as oportunidades da gente conhecer uns aos outros como verdadeiramente somos. Para que o Senhor nos abençoe na comunhão e não apenas nas individualidades. Em nome de Jesus. Amém.